Hello everybody, Pascal here from Neutrality Studies. Olá pessoal, aqui é o Pascal do Neutrality Studies e hoje estou novamente com Glenn Deasing, professor de Relações Internacionais na Universidade do Sudeste da Noruega, um excelente colega meu. E estou muito feliz em tê-lo de volta, porque queremos discutir a cúpula Putin-Trump. Mais cedo, estive no canal dele dando minha perspectiva e agora ele foi gentil o suficiente para ficar e nos dar a perspectiva dele. Glenn, bem-vindo de volta ao canal. Glenn, welcome back to the channel. Obrigado, Pascal. Really glad that we can do this because Fico muito feliz que possamos fazer isso, porque há muito para discutir, não é? Para mim, é um daqueles momentos em que sinto que algo está mudando. Embora talvez a cúpula seja esquecida em alguns anos, do mesmo jeito que meio que esquecemos que o Biden se encontrou com o Putin e por aí vai, porque no fim das contas tudo acabou indo por água abaixo mesmo. because everything went down the drains anyhow, but I can't get around the feeling that no, this is Mas não consigo me livrar da sensação de que, não, isso é diferente. Pela primeira vez, estamos vendo uma nova forma de como as grandes potências realmente interagem entre si, especialmente depois de o Ocidente ter fingido por tanto tempo que a Rússia está isolada, que o mundo está contra a Rússia. E agora eles ainda fingem que, não, a Rússia vai ter a sensação de que está sendo reintegrada, como se ela tivesse sido excluída do mundo em algum momento. O solipsismo ocidental é simplesmente impressionante quando se trata disso. Como você interpreta o processo que temos visto nos últimos 6 meses, que agora culminou nessa cúpula de grandes potências no Alasca? in this great power meeting summit in Alaska? Well, I agree with you, though. I think Bem, eu concordo com você. Acho que isso tem uma enorme importância. Se você observar o formato real das discussões que tivemos sobre a segurança russa nos últimos 35 anos, na verdade não houve nenhuma. Desde os anos 1990, a segurança europeia passou a significar a integração de todo o continente, com exceção do maior país da Europa. Acho que essa é a origem de tudo. Cancelamos todos os acordos de segurança comum baseados na segurança indivisível em favor de uma paz hegemônica que se manifestou através da expansão da OTAN. E como muitos previram naquela época, isso é o que causaria conflitos no futuro. De certa forma, faz sentido. Seria fácil explicar para uma criança por que a ideia de uma aliança militar da Guerra Fria se expandindo cada vez mais perto das fronteiras russas, enquanto garante que a Rússia não tenha voz nas decisões da Europa, é de alguma forma considerada uma receita para paz e estabilidade. Mas de qualquer forma, o que quero dizer é que por mais de 20 anos nos recusamos a discutir o papel da Rússia na Europa. Não quisemos debater as preocupações de segurança deles. Na verdade, toda a ideologia que construímos em torno da Europa era de que a UE e a OTAN seriam uma força para o bem. Então sim, talvez você não faça parte desse clube. Podemos posicionar nossos militares ao longo das suas fronteiras, seus mísseis, mas isso é uma fonte de estabilidade e democracia. Portanto, não tornamos possível discutir o que a Rússia queria. E claro, isso nos levou até 2014. Conseguimos derrubar o governo na Ucrânia, mas também, isso é bom para a democracia e a estabilidade. Tivemos soluções falsas, você já poderia argumentar, desde 2015 com o Acordo de Minsk. Isso vai até 2022, quando os russos invadem. Ficamos 3 anos sem diplomacia alguma, sem conversar com os russos. Se você mora na Europa e tenta discutir a arquitetura de segurança europeia ou as preocupações de segurança da Rússia, você será crucificado. Isso é quase traição. Isso é o que a Rússia diz. Você está repetindo os argumentos do Kremlin. E o sistema unipolar evoluiu até esse ponto em que a Ucrânia foi realmente o principal fator que nos levou agora a uma guerra quente. E agora que a Rússia venceu isso, o que precisamos discutir é como resolver o problema mais amplo na Europa. Como podemos voltar a discutir algumas das questões que deveríamos ter debatido há 30 anos? Novamente, o princípio da segurança indivisível, a estabilidade no continente. Mas não estamos fazendo isso.
Em vez disso, algumas pessoas querem descartar isso dizendo: vamos apenas fazer com que parem de atirar uns nos outros. Temos um cessar-fogo. Uma vez que o cessar-fogo esteja em vigor, podemos enviar algumas tropas europeias e reconstruir a Ucrânia. E então, haverá estabilidade novamente. Ou seja, querem voltar ao antigo formato dessa paz hegemônica, mas os russos não aceitam isso de jeito nenhum. Então acho que é aí que estamos. Estamos em um ponto em que, primeiro, precisamos ser capazes de identificar como chegamos a esse conflito para avaliar as possíveis soluções para realmente resolvê-lo. E isso não vai acontecer da noite para o dia. E como você disse, ter o presidente da Rússia e dos Estados Unidos se encontrando na fronteira do Alasca, ainda que eles estejam, na verdade, quase travando uma guerra direta agora, nem mesmo uma guerra por procuração, é uma grande conquista. Mas isso não significa que um acordo possa ser alcançado tão rapidamente. Porque, como sempre ressalto, a Ucrânia não é a fonte das tensões entre os Estados Unidos e a Rússia. Ela é o produto. Isso é consequência de uma arquitetura de segurança europeia quebrada. Então, se você quer resolver a questão da Ucrânia, precisa resolver outros problemas também. Ou seja, toda a arquitetura de segurança europeia. Vai ser necessário acabar com a expansão da OTAN. Se você acabar com a expansão da OTAN, o que acontece com a parceria transatlântica? Ela perde toda a sua função. Os americanos vão deixar a Europa? Eles vão para a Ucrânia? Quero dizer, há muito em jogo nisso. Por isso as pessoas estão entrando em pânico na Europa. Então não, desculpe, essa foi uma resposta muito longa, mas acho importante que as pessoas entendam que isso não é apenas uma troca de territórios. Vamos te dar uma parte de Dnipro em troca de Donbass. Esse não é o único problema. Sim, e os russos disseram exatamente isso, certo? Eles estão atrás das causas profundas e de acordos de segurança, não apenas para eles mesmos, na verdade, mas também para os ucranianos e para os europeus. Quero dizer, eles gostariam de ter uma arquitetura que de alguma forma funcione. E eu realmente espero que esta seja a primeira cúpula que nos leve a uma solução aceitável, de alguma forma um equilíbrio de poder no continente. O mais fascinante, porém, é que a forma como essa guerra por procuração, essa guerra de implementação, esse conflito aberto entre os Estados Unidos e a Rússia, deixou a Europa totalmente e completamente à margem. Quero dizer, isso já transformou a Europa Oriental, a Ucrânia, em um campo de batalha. Está ameaçando criar um campo de batalha ainda maior. Haveria uma maneira de levar tudo isso adiante, uma maneira muito ruim de avançar. Mas dá para ver como os europeus realmente prefeririam isso. Eles preferem a abordagem militarista de simplesmente insistir ainda mais nas coisas que não funcionaram até agora. O que você acha disso? Como você? Além dessas ilusões das elites europeias, como chegamos ao ponto em que a Europa está ativamente trabalhando para se tornar um campo de batalha para duas grandes potências resolverem suas disputas? É uma ótima pergunta, e acho que realmente não há muitas respostas racionais para ela. De fato, se você observar os europeus, as declarações de líderes europeus no início dos anos 90, uma preocupação central, especialmente vinda de países como a França, era que havia poder demais concentrado nos Estados Unidos. Precisamos de forças mais fortes na Europa para equilibrar um pouco dessa ambição hegemônica, para restaurar algum equilíbrio. Mas, aos poucos, eles meio que começaram a se submeter. Existem, acredito, muitos motivos para isso. Um deles é o papel que a Europa teria nessa ordem hegemônica. Ou seja, se você tem uma Europa forte e um Estados Unidos poderoso, então pode haver uma hegemonia coletiva do mundo apoiada em duas pernas, os Estados Unidos e a Huawei. Assim, os europeus passam de basicamente ter a ambição de compartilhar esse momento unipolar com os americanos para ocupar uma posição muito privilegiada. Agora, também é possível observar a manipulação. Conversei muitas vezes com o coronel Wilkerson. Ele foi chefe de gabinete de Colin Powell.
E ele conta como eles estavam na Casa Branca, montando esses grandes quadros brancos com os nomes de todos os políticos europeus. E eles diziam, quem vai obedecer? Quem não vai obedecer? E qual deles vamos promover? Quem precisamos derrubar para construir os governos europeus que queremos? E curiosamente ele apontou que o maior, sabe, aquele que vai se submeter a tudo que mandarmos fazer, é um político norueguês, Jens Stoltenberg. Ele foi primeiro-ministro e acabou se tornando secretário-geral da OTAN. Então, isso é interessante. Existe uma certa manipulação americana nisso. Mas além disso, acho que os europeus também acabaram entrando um pouco nesse jogo. Ainda assim, se voltarmos a 2008, quando Bush queria expandir a OTAN para a Ucrânia e a Geórgia, os europeus resistiram. Eles perceberam, como Merkel disse, que isso seria interpretado como uma declaração de guerra por Moscou. Todos reconheceram que isso foi um passo longe demais. O diretor da CIA, Robert Gates, bem, o Burns também, mas Robert Gates disse que isso foi um passo além do aceitável, que isso previsivelmente levaria a um conflito. Mas você está certo, o diretor da CIA, Burns, disse a mesma coisa. Isso vai criar uma guerra. Então não é algo controverso. Mas eu acho que os europeus foram envolvidos nisso, porque essas são táticas de salame. Gradualmente você avança, ok? Vamos avançar um pouco mais. Um pouco mais. E em vez de colocar toda a Ucrânia na OTAN agora, vamos fazer isso de fato. Eles se tornam membros de fato. Nós vamos integrando lentamente a economia deles, afastando da Rússia e aproximando de nós. Começamos a ter cooperação em segurança. Desfazemos toda a cultura comum, tiramos a Igreja Ortodoxa Russa da Ucrânia, eliminamos o idioma russo e, aos poucos, vamos integrando-os. Essa, aliás, é a tática da OTAN, a tática do salame. Você não provoca aquela resposta temível. Mas então, quando os russos começam a reagir, você começa a cultivar uma nova classe política, que diz, os russos são maus, eles são ruins, querem restaurar o império, querem ter o império russo. Putin é Hitler. É assim que você está manipulando a política. Eu costumo comparar isso com os prussianos contra os franceses em 1870. Uma vez que os franceses invadiram, todos os diferentes estados alemães se uniram, e é nesse momento que se cria uma identidade nacional comum. Em 1871, ocorre a unificação alemã, quando todos os estados alemães se tornam a Alemanha como conhecemos hoje. Então acho que foi esse o caminho que seguiram. E agora, claro, se você falar sobre o que os próprios líderes europeus disseram há apenas alguns anos, sobre isso ser muito provocativo e potencialmente iniciar uma guerra, eles vão chamar de desinformação russa. Você pode citar as mesmas pessoas, eles vão repudiar as mesmas declarações. Então, acredito que isso foi gradual, e agora, claro, eles estão nessa posição. E quando você tem tanta insegurança assim, você tem uma grande guerra na Ucrânia. Existem preocupações legítimas de segurança. E o que é segurança na Europa? Bem, isso é a América. Então agora você está completamente dependente da América. E os Estados podem converter essa dependência de segurança em lealdades políticas, lealdades econômicas. Os europeus têm que se desvincular da Rússia. Eles se desvinculam da China. Agora, Bezan diz que a Europa tem que agir ou calar a boca. Isso significa que você também tem que se afastar um pouco dos indianos, porque é preciso pressioná-los. Então, no fim das contas, a América será a única opção. Então a Europa agora está completamente, sim, totalmente subordinada. Somos vassalos agora. Até o Macron reconheceu isso. Nós não somos mais estados verdadeiramente independentes. Então acho que estamos agindo contra nossos próprios interesses. Você pode ver presidentes americanos ao lado do chanceler alemão dizendo, bem, sabe, talvez a gente exploda seu gasoduto, ou sabe, isso não vai mais existir. E não há reação. Então é uma situação muito perigosa. E como eu disse, se os Estados Unidos, se a guerra acabar, isso pode ser ainda pior para os europeus agora. A primeira-ministra dinamarquesa disse o seguinte,
A paz pode ser pior do que a guerra agora. Ela não explicou muito, apenas disse que haverá insegurança em toda a Europa. Mas o que acontece se a guerra acabar é que a Rússia não estará mais contida e os americanos começarão a se afastar. Então, se não houver conflito, não há equilíbrio em relação à Rússia. Então é melhor manter o conflito em andamento. Até o chefe da inteligência alemã disse a mesma coisa. Precisamos manter a guerra por mais 5 anos para nos prepararmos. Aliás, os ucranianos ouvem isso e estão cada vez mais conscientes de que estão sendo usados. Mas os europeus realmente se colocaram em uma posição muito desconfortável. E como comecei a dizer antes, na ordem unipolar, os europeus eram uma das duas pernas do hegemon coletivo. No mundo multipolar, o que é a Europa? Os americanos não querem mais estar lá na mesma medida, querem focar na Ásia. Os russos não querem mais nada com eles. Economicamente, eles estão enfraquecidos. Em termos de segurança, é claro, ainda estão lidando com as consequências da expansão da OTAN. Eles vão enfrentar cada vez mais fragmentação interna à medida que as economias pioram. Vão ter problemas socioeconômicos, rupturas, instabilidade política. Grande parte da liderança política já não é realmente legítima. Pelo menos eu argumento que temos uma crise de legitimidade na classe política. Os Starmers, Macrons, Scholzes, eles não têm apoio popular. Então uma crise enorme está chegando à Europa. E a única coisa a qual eles se agarram é, se continuarmos essa guerra, os americanos ficarão, os russos serão contidos. Talvez algo possa ser resolvido no futuro. E isso é desespero. É um vácuo estratégico. É por isso que os europeus não têm planos. Eles não propõem nada. Tudo o que dizem é mais do mesmo. Putin é Hitler. Mais armas. Nossa única estratégia é trazer o Trump e transformá-lo no Biden 2.0. E é isso. Isso não é uma solução. É apenas falta de imaginação política. E continuamos cavando um buraco cada vez mais fundo. E não há como sair disso. Então, estou extremamente pessimista em relação à Europa e à Ucrânia, aliás. Acho que os dois grandes perdedores nessa guerra serão esses dois. Bem, não são ambos países, mas sim Ucrânia e Europa. Desculpe, de novo, minha resposta à sua pergunta foi longa demais. Sorry, again, I have too long answer to your question. I think it's very important. Não. Acho muito importante ter isso em mente. Que sabe, por mais que os europeus tentem fazer pose, porque foi realmente impressionante na semana passada, não foi? Eles organizaram uma reunião e o Zelensky voou para a Alemanha. E o Zelensky voou para o Reino Unido com o Starmer. Eles tiveram essas reuniões se elogiando e os alemães... Sabe, eu recebo muita dessa propaganda alemã no Twitter e não sei como eles fazem isso, mas está sendo empurrada para mim. Eu recebo o Merz o tempo todo. Recebo as declarações do Merz. Eu não quero, não sigo, mas ainda assim aparece no meu Twitter em alemão. E é tudo sobre ficar juntos pela democracia. Bom amigo Zelensky, estamos sempre com você e vamos permanecer fortes juntos. E então formulando uma posição comum para a paz, que basicamente é a rendição da Rússia, incluindo pagar reparações para eles. Certo? O vencedor da guerra vai pagar indenizações ao perdedor, e assim por diante. Quero dizer, é completamente insano o tipo de postura que eles adotaram, e depois exigiram que os Estados Unidos implementassem isso, o que é outra coisa insana. E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos tentam mantê-los o mais quietos possível, com J.D. Vance segurando a mão deles, enquanto sabemos que o Vance está lá basicamente só para garantir que eles falem aqui e não em outro lugar. A questão para mim é, eles acreditam nisso? Você acha que eles acreditam nisso? Porque se eles engoliram a própria ideologia, se estamos em um momento ideológico na Europa em que esse sistema de crenças, essa visão de mundo, foi internalizada, então teremos muita dificuldade para sair disso. Se eles realmente têm consciência das bobagens que estão propagando, e tudo não passa de um teatro para manter a farsa em benefício das elites. Sabe, do mesmo jeito que os satélites do leste europeu, nos anos 80, sabiam que eram totalmente dependentes de Moscou, mas continuavam mantendo a farsa do Estado comunista,
até não conseguirem mais, até terem que aceitar a realidade e passar por algum tipo de transição democrática. Se eles sabem que tudo isso é uma grande mentira, então acho que pode haver uma reaproximação com a Rússia. Na sua opinião, quão importante é esse elemento ideológico? How important do you think is this element of ideology? Very much so, but I often struggle with the same problem. Com certeza, mas eu também costumo enfrentar o mesmo problema. As pessoas realmente acreditam no que estão dizendo ou estão apenas fingindo, criando narrativas? É difícil dizer. Se elas apenas tivessem políticas erradas, seria uma coisa, ideias equivocadas, mas elas precisam sufocar toda dissidência e qualquer contra-argumento. Isso me deixa mais desconfiado de que não se trata de estupidez, mas de beligerância. Mas acho que há algo na natureza humana, sabe? Muitas vezes presumimos que os seres humanos são muito racionais, mas na verdade não são. Nós somos, sabe, animais de grupo. Tendemos a nos ajustar ao grupo. Quero dizer, faz sentido. Se você está na Suíça, no Japão, na Inglaterra, costuma haver uma formação de consenso nacional. England, there tends to be national consensus forming. We do this often naturally. We adjust to the group, and Fazemos isso com frequência, naturalmente. Nós nos ajustamos ao grupo. E eu acho que nos últimos, não só nos últimos 3 anos, nem mesmo nos últimos 11 anos, mas por um tempo muito, muito longo, temos sido alimentados com a mesma ideia, de que estamos lutando por algo bom, seja pela civilização ou pela democracia liberal, e que os russos estão apenas atrás de algo maligno. Império, sabe? Exatamente o oposto de nós. Então, quando você faz isso por tempo suficiente, acho que as pessoas podem simplesmente descartar qualquer informação que não se encaixe na narrativa sem pensar muito a respeito. Mas é difícil. Acho que a ideologia, como você disse, é um grande componente disso. Porque depois da Guerra Fria, o fim da história de Fukuyama quase se tornou um truísmo, uma religião que passou a ser a fonte da nossa identidade como uma força do bem. Ou seja, sim, vamos dominar o mundo e isso será a fonte da paz. Isso basicamente acabaria com a anarquia internacional de Westfália. Haveria um poder central, mas o usaríamos para promover valores liberais e a democracia. E isso seria a paz. Qualquer um que se oponha a isso, não importa o quão ruim ou quais coisas más os Estados Unidos ou a OTAN possam fazer, não é nada em comparação. Essa é a base da estabilidade. E agora, claro, como tudo isso está desmoronando, acho que as pessoas estão dispostas a dizer qualquer coisa para evitar isso. Acho que agora todo o tapete foi puxado debaixo dos pés dos europeus. Se você ouvir os europeus, veja o que eles dizem, o que querem de um acordo de paz. Não só dizem que querem de 500 bilhões a 1 trilhão em reparações, mas que a Rússia tem que sair, ir embora, devolver tudo e que a Ucrânia deve ser autorizada a entrar na OTAN. Então, essencialmente, eles querem que a derrota da Rússia se traduza em rendição total, o que não faz sentido. Mas você também os ouve dizer que em qualquer acordo de paz, as sanções contra a Rússia devem ser mantidas. Zelensky diz o mesmo, seja qual for o acordo de paz, não podemos abrir mão da punição. Então isso não é paz. Isso é apenas, sabe, tirar a vantagem dos russos e continuar pressionando-os. Então isso será temporário. Então eu não sei. De todos os lugares do mundo, geralmente consigo entender muitas coisas. Consigo entender por que o Irã pode querer uma arma nuclear. Consigo entender por que os russos acharam necessário invadir. Talvez eu não concorde com nenhuma dessas coisas, mas consigo compreendê-las. Mas as políticas europeias atualmente, para mim, são completamente irracionais. Não faz sentido, simplesmente, porque o que as mesmas pessoas diziam há alguns anos agora é chamado de propaganda russa. Então é muito frustrante. E posso dizer por experiência própria, sendo um acadêmico na Europa hoje, é ridículo. Você só pode repetir o que seu governo diz sobre a guerra. Quero dizer, em outras áreas, a democracia não está morta, mas na questão de segurança, na política externa, não é mais permitido discordar. Ou você repete, ou está basicamente falando em nome do inimigo. Você está sendo bastante atacado, não tá?
Também no nível político, porque você estava concorrendo ao parlamento e tudo mais. O nível de abuso contra você está bem alto ultimamente, com pessoas te chamando de apologista da Rússia, não é? Oh yeah, well, I dropped out of politics because it's not possible. Eu saí da política porque não é possível. Você não pode discutir sobre seus oponentes. Tudo o que pode fazer é falar nesses slogans. Caso contrário, eles vêm atrás de você. Tive uma experiência estranha 2 ou 3 dias atrás. Sim, porque teremos eleições em breve e eu não consegui sair da lista do parlamento. Tentei, mas não é possível. Eles mudaram as leis por algum motivo. Então vieram para uma última, investida contra mim e realmente escreveram um artigo que saiu em todos os principais jornais. Eles analisaram uma conferência da qual participei em abril de 2024. Era o 300º aniversário de Immanuel Kant. Era uma conferência de filosofia. Eu publiquei meu discurso e tudo mais. Falei apenas sobre individualismo, a possibilidade da durabilidade da moralidade secular, esse tipo de coisa que você falaria numa conferência de filosofia de 300 anos. Enfim, resumindo. Kaliningrad, sim, o nome russo. Sim, era Königsberg, mas agora é como o filho adotivo da Rússia. É bastante fascinante. Sabe, você vai lá, era tipo um festival de nerds, só pôsteres do Kant por toda parte. E era só sobre isso que falávamos. Então, enfim, agora de repente, 1 ano e meio depois, eles decidiram que porque tinham uma lista de pessoas convidados estrangeiros, eles disseram, bem, agora isso é uma lista de agentes estrangeiros. De repente, eu sou uma operação de influência, porque eles colocaram em alguns dos seus documentos que gostariam de formar laços mais próximos com acadêmicos ocidentais e todos os outros que estão buscando. Então isso agora é interpretado como guerra híbrida. Mas esse é o objetivo de todas as conferências, não é? Então, eu falar sobre liberalismo e Kant de repente me transformou em um agente da Rússia. E você tem, eu não quero me alongar sobre isso, mas isso só mostra o quão fanático e radical isso se tornou. E é isso que acontece. Não há discussão. Se você disser, bem, na verdade, a expansão da OTAN provoca preocupações de segurança na Rússia. Eles veem isso como uma ameaça existencial. Você não precisa concordar. Mas a única resposta não é de ser, bem, isso faz de você um putinista, um agente da Rússia. É tão absurdo. Mas é onde estamos, pelo menos. É isso mesmo. E por um lado, precisamos apontar isso em podcasts como este, para também explicar aos nossos amigos na África, na Ásia e na América Latina, lugares que não estão ideologicamente capturados, só para garantir que eles entendam, a Europa está ideologicamente capturada e de certa forma se capturou sozinha. Sim, influenciada pelos Estados Unidos. Sim, claro, NED, USAID, as ONGs e tudo mais. Sim, tudo isso está presente. Mas isso levou a um ponto em que as sociedades europeias estão tão envolvidas nessa narrativa unilateral e estúpida que realmente é questionável se conseguiremos escapar disso novamente. Historicamente falando, as sociedades conseguem sair disso. Como os soviéticos, que em algum momento saíram do stalinismo, os chineses, que em algum momento saíram do maoísmo, e Deng Xiaoping veio, reformou as coisas e assim por diante, certo? Deng Xiaoping came and reforms and so on, right? While not breaking with the past completely. Embora não rompendo completamente com o passado. Historicamente falando, você sai disso, mas vai levar muito, muito tempo. Minha pergunta então em relação à cúpula é, você acha que isso vai ajudar ou causar ainda mais danos a esse nonsense ideológico na Europa, já que eles são forçados a encarar isso, certo? Eles são forçados a ver o presidente dos Estados Unidos tendo uma discussão com o presidente russo e, na verdade, até ouvir um pouco o presidente russo, eu acho. Esse é, na verdade, o maior crime que Tucker Carlson cometeu. Ele entrevistou Vladimir Putin e Vladimir Putin foi ouvido no Ocidente. E agora temos essas outras ferramentas diplomáticas, nas quais os europeus são forçados a lidar com o fato de que algo mudou. Como você acha que esse elemento está influenciando a tomada de decisões europeia agora?
Bem, acho que pode ser tanto positivo quanto negativo. O lado negativo é que sempre há uma reação contrária. Sempre que há esforços para humanizar o oponente ou fazê-lo parecer racional, o que você meio que precisa fazer se está negociando, haverá uma reação contrária em que as pessoas sentem, bem, não podemos normalizar isso. Agora, nos próximos dias vamos ver todas as manchetes da mídia falando sobre o quão maligna a Rússia é para tentar compensar a cúpula. Mas, no geral, acho que pode ser útil, porque se você quer paz, precisa haver alguma mudança na narrativa. Uma vez que você entra em guerra, como fizemos contra a Rússia, você tem que sempre apresentar tudo como bem contra o mal. Porque neste caso você não pode negociar. Isso é apaziguamento. Você só tem paz quando derrota o oponente. E o Arestovich, novamente, o conselheiro do Zelensky, ex-conselheiro, também estava fazendo esse ponto, de que eles tinham isso, tipo um enorme petroleiro, só a propaganda que eles tinham. E eles simplesmente seguiram em frente. E agora que estão perdendo a guerra, sabe? Não podem fingir que estão vencendo. Eles precisam manter a narrativa de que a Rússia vai destruir todos os ucranianos, esse tipo de propaganda. Eles precisam de tempo para mudar isso e alterar a narrativa, porque não dá para, de repente, dizer que querem negociações com a Rússia depois de tudo, depois da narrativa que vinham construindo. Então eu acho que sim, o mesmo se aplica à Europa. Mas houve alguns desdobramentos. Quero dizer, lembro de dizer que a Rússia está vencendo, era propaganda russa. Lembro de dizer que Zelensky é autoritário, era propaganda russa. Tudo isso agora está se tornando aceitável na mídia ocidental. Altas taxas de baixas na Ucrânia ainda querem fingir que as da Rússia são maiores. Mas você sabe, o sequestro de todos esses ucranianos nas ruas para enviá-los às trincheiras sem treinamento adequado, isso também agora é aceitável. E também vi algumas reportagens, por exemplo, na Político, onde dizem, bem, talvez você possa tirar a expansão da OTAN da mesa se eles puderem entrar na OAN. E esse é um argumento razoável de se fazer. Mas então você precisa reconhecer que se quiser buscar uma solução, tem que admitir que a OTAN é a fonte desse problema. Agora, aparentemente, em breve seremos autorizados a discutir que, possivelmente, sim expandir a OTAN em direção à Rússia, algo que os russos vêm dizendo há 35 anos, é inaceitável. O fato de podermos discutir isso também já é um avanço. Então, passo a passo, acredito que ter esse tipo de diplomacia, em que realmente podemos conversar com o oponente, é positivo. Quero dizer, as pessoas não percebem o quão radical isso tem sido. Por 3 anos e meio, a UE se recusou até mesmo a conversar com a Rússia. Eles não querem sentar com os russos. Como diz a chefe de política externa, Kaja Kallas, Putin é um criminoso de guerra. Por que conversaríamos com um criminoso de guerra? E veja, isso se tornou algo comum. Recebi comentários nas minhas redes sociais de líderes militares, ou pelo menos líderes militares que são embaixadores ou estão lotados na OTAN, dizendo, como assim, diplomacia? Você não pode conversar com a Rússia. Eles são os agressores. Claro, como você pode dizer essas coisas e deixar que isso se torne normal? Então acho que tudo isso ajuda, mais uma vez, a dialogar com o oponente e perceber que, afinal, são países reais com interesses de segurança nacional. Não precisamos concordar com tudo o que eles dizem, mas precisamos levar isso em consideração se quisermos paz. Então tudo tem um propósito. E eu acho que, no geral, provavelmente não foi alcançado muito, mas este é um bom começo para um longo processo político em que, novamente, depois de 35 anos, começamos a falar sobre as preocupações de segurança dos nossos oponentes. Vai ser um caminho muito longo, mas pelo menos este é um passo importante. Last question and big picture. Última pergunta. E pensando no panorama geral, ainda não temos um nome adequado para o período que costumávamos chamar de pós-Guerra Fria, você sabe, tudo depois de 91. De certa forma, sinto que em 2022 esse período pós-Guerra Fria chegou ao fim. Mas ainda assim,
Como você o chamaria? Como você conceitualiza o tempo entre 1991 e 2022 agora? The time between 1991 and 2022 now. Yeah, that's a good question. I also hate this concept. Sim, essa é uma boa pergunta. Eu também detesto esses conceitos como pós-Guerra Fria, porque eles não encapsulam nada. Só dizem o que não está mais aqui. É como era pós-guerra. É tipo, ok, não é mais a Guerra Fria, é o pós-Guerra Fria. Mas você precisa definir pelo que essa era ficou conhecida. Pode ser, eu acho, a era do, você pode chamar de, acho que geralmente uso o momento unipolar. Porque foi assim que Krauthammer e outros definiram. Um período muito único na história, em que, desde 1648, tivemos o sistema de Westfália, reconhecendo que não poderia haver um Estado dominante na Europa. Então, em vez disso, criamos um sistema de segurança baseado no Estado soberano, mas com um equilíbrio de poder. E nesse equilíbrio de poder, o objetivo principal é garantir que um lado não tente dominar o outro. Mas isso não precisa ser sempre confrontador. Também envolve reconhecer as preocupações de segurança dos outros para poder mitigá-las. Dito isso, acho que depois da Guerra Fria, os americanos pensaram e disseram abertamente: estamos em uma posição muito única agora. Pela primeira vez, há apenas um verdadeiro centro de poder no mundo: os Estados Unidos. Uma quantidade imensa de poder está concentrada nos Estados. Por que voltar a um sistema westphaliano com possíveis políticas de grandes potências, com o que chamamos de anarquia internacional, quando não há um centro de poder e a competição por segurança cria tensões? E se os Estados Unidos dominassem? E de fato, a hegemonia, e esse é um dos motivos pelos quais os europeus gostavam da hegemonia dos Estados, sempre funcionou como um pacificador na Europa. Os franceses e os alemães não necessariamente buscavam a liderança se os Estados eram dominantes. E acho que esse era o objetivo principal. Você tem um centro de poder. Não há rivalidade entre grandes potências. E esse centro de poder tentará transcender a política de poder ao espalhar valores democráticos liberais. Então, acredito que esse foi o sistema do pós-Guerra Fria, que novamente faz mais sentido chamar de momento unipolar ou hegemonia liberal, já que tinha esse forte componente ideológico. Mas, mais uma vez, entendo por que as pessoas defendiam isso, porque se deixavam levar, porque essa ideia do fim da história do Francis Fukuyama era tão atraente, porque esse era todo o clima. Se você se lembra do início dos anos 90 até os anos 2000, era aí que disseminava o otimismo. E pensando que transcendemos a história, tudo isso. Mas sim, somos dominantes. E nossa dominância é uma força para o bem. Quero dizer, é um ótimo modelo em muitos aspectos. Mas como muitas pessoas já observaram nos anos 90, quando o momento unipolar foi anunciado por pessoas como Krauthammer, ele é inerentemente temporário por natureza. Porque se uma potência como os Estados Unidos dominar todos os cantos do mundo, acabará esgotando todos os seus recursos com o tempo. Vai ser muito caro. Então todos esses recursos vão do centro para a periferia. Eles vão se endividar. Não vão apenas gastar seus recursos materiais, mas também sua reputação. E então os Estados Unidos deixam de ser esse grande símbolo cultural. Todo mundo amava a América nos anos 90. Agora eles são muito ressentidos em grande parte do mundo. Se você faz pesquisas de opinião, descobre que a China é muito mais popular ao redor do mundo do que os Estados Unidos. E também, uma vez que todos esses recursos são esgotados, surgem divisões econômicas maiores internamente. Você tem problemas sociais, polarização política. E sim, agora nos Estados Unidos, muitas coisas parecem estar desmoronando, e o país já não consegue mais agir como um ator racional. E o pior de tudo, como previram nos anos 90, o que o momento unipolar produziria. Não só os Estados Unidos se esgotariam, mas para ser o único Estado dominante, você precisa reprimir as outras potências emergentes. Agora, como elas responderiam? Rússia, China, Índia, Brasil, todos esses países que se veem como líderes regionais, como eles gostariam de viver sob um sistema unipolar?
they would likely seek to collectively Bem, balance eles US, provavelmente buscariam equilibrar coletivamente os Estados Unidos, especialmente países como Rússia e China, porque os Estados Unidos ainda teriam que se apoiar em sistemas de alianças como a OTAN para dividir o mundo entre aliados obedientes e um oponente enfraquecido. Com o tempo, tudo isso se consolidaria na forma do sistema dos BRICS, e eles começariam a se desvincular do sistema econômico liderado pelos americanos. Eles passariam a se alinhar mais politicamente e também desenvolveriam capacidades militares para fazer frente aos Estados Unidos. Então, em algum momento, toda a hegemonia liberal desmoronaria. O Ocidente já não é mais um hegemon, e esses ideais liberais já ficaram para trás. Agora estamos apoiando um genocídio em Gaza. Estamos travando uma guerra desnecessária contra a Rússia, na qual nem sequer queremos fazer diplomacia. Atacamos os reatores nucleares no Irã. Em vez de analisarmos como isso viola o direito internacional, tudo o que fazemos é criar slogans sobre o quão horríveis são os ayatolás no Irã. Quero dizer, esse é um dos pontos negativos. E também a democracia em casa está enfraquecendo. E eu sei, de novo, desculpe, essa resposta está ficando longa, mas uma última observação rápida. Quem realmente deu a base intelectual para a hegemonia liberal foi Zbigniew Brzezinski. E ele realmente reconheceu que sim, isso também iria corroer nossas democracias internas, porque não podemos ter um império e democracia ao mesmo tempo. Mas então, lá em 2012, ele reconheceu que o momento unipolar estava chegando ao fim, mesmo tendo sido ele quem deu a base intelectual para isso. Agora temos uma escolha. Devemos tentar fazer a transição para um sistema multipolar, onde sejamos os primeiros entre iguais, ou tentar manter o momento unipolar por mais um tempo e resistir a todos. Mas então veremos uma ordem multipolar emergir de qualquer forma, e desta vez em oposição aos Estados Unidos. Então ele disse, talvez devêssemos optar pela primeira opção, facilitar para nós mesmos e sermos os primeiros entre iguais. Não fizemos isso. E é por isso que sempre digo que essa foi uma decisão muito, muito ruim para os Estados Unidos. É ruim para a Europa. É ruim para o Ocidente político. Mas quando você vive na Europa, dizem que isso é propaganda do Kremlin. É aquele papo de quem está pagando suas passagens de avião? Onde estão suas lealdades? Não há nada que possa ser feito. Acho que também temos um problema de racionalidade. Então, mais uma vez, desculpe pela minha resposta muito longa. Não, e só para todo mundo que está ouvindo, o Kremlin na verdade é bem ruim para pagar. Quero dizer, ainda estou esperando o primeiro pagamento. Cadê o meu pagamento? Eu sei. Cadê o maldito pagamento? De qualquer forma, Glenn Giesing, quem quiser te acompanhar, deve se inscrever no seu canal do YouTube, que é fantástico. Também devem assinar sua newsletter no Substack e te seguir no Twitter, onde você é muito ativo. Sou um grande fã e admiro seu trabalho. Glenn Giesing, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Thank you very much for your time today. Obrigado, Pascal.